Você já se sentiu como se estivesse falando com as paredes quando ora? Já derramou seu coração em palavras silenciosas, mesmo assim, parece que nada acontece? Agora imagine se tudo isso fosse parte de um propósito maior, e se a ausência de resposta não fosse rejeição, mas um convite? Um chamado para ir além da superfície. Porque orar não é apenas uma prática religiosa ou um ritual decorativo. É um confronto íntimo entre a alma humana e o divino. E neste vídeo, você vai descobrir o segredo por trás das orações que realmente movem o céu. Não estamos falando de fórmulas prontas ou frases decoradas. Vamos falar sobre como a oração, quando feita com verdade, pode transformar sua vida de dentro para fora. Fica até o final, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar não só a forma como você ora, mas como você enxerga a própria fé. Você já se perguntou por que precisamos orar se Deus já conhece tudo sobre nós? Se Ele é onisciente, sabe o que sentimos, o que pensamos e até aquilo que nunca conseguimos expressar em palavras, então por que insistimos em falar com Ele? A resposta pode parecer simples, mas carrega uma profundidade enorme. A oração não serve para informar Deus, mas para nos transformar. Orar vai além de pedir ou reclamar. É se apresentar diante do Criador sem máscaras, é se alinhar com o coração dele e permitir que sua presença molde nossa essência. Nesse espaço íntimo de fé e rendição, a alma finalmente descansa e encontra direção. E se eu te dissesse que há, sim, um caminho para orações atendidas? Não é uma técnica mágica nem um ritual místico. É um princípio espiritual revelado pelo próprio Jesus, algo que envolve perseverança, identidade e fé. Jesus nos deixou um ensinamento poderoso em Mateus 7:8. Peçam, e lhes será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta será aberta. Mas, e quando isso não acontece? E quando você pede e não recebe? Quando busca e só encontra silêncio? Quando bate, e a porta continua trancada? A resposta para essas perguntas pode estar no modo como nos relacionamos com Deus durante a oração. Porque oração não é apenas uma ação, é uma relação. Ela expõe o nosso coração diante de Deus e revela o quanto estamos dispostos a continuar mesmo sem garantias visíveis. Jesus sabia disso. Por isso contou a parábola do amigo insistente, registrada em Lucas 11. Imagine, é madrugada. Um homem bate insistentemente na porta de um amigo pedindo pão. O amigo já estava deitado, com a casa em silêncio, mas por causa da insistência, ele se levanta e atende. A lição? Deus não se incomoda com sua insistência. Ele se move por causa dela. Essa insistência não nasce do desespero, mas de uma fé viva. A oração que não desiste, que insiste, que continua mesmo sem resposta, é a oração que toca o coração de Deus. Mas persistência precisa de raízes, de fundamento. Precisa nascer de uma confiança profunda, como a que Jabes demonstrou em 1 Crônicas 4. O nome dele significava dor, uma cicatriz carregada desde o nascimento. Mas ele não deixou esse rótulo definir sua história. Jabes foi ousado e clamou: que me abençoes, que alargues as minhas fronteiras, que a tua mão esteja comigo e que me guardes do mal. Ele não orou como quem espera pouco. Orava como quem sabia que Deus podia mudar destinos. E Deus respondeu. Não porque Jabes seguiu um manual, mas porque ele teve coragem, fé e verdade no coração. Ele não se prendeu ao que viveu. Ele orou acreditando no que poderia viver. Ana, por sua vez, viveu um sofrimento silencioso. Em 1 Samuel, vemos uma mulher estéril, humilhada por sua rival Penina e ignorada pela sociedade. Ela poderia ter desistido. Poderia ter aceitado aquele destino como inevitável. Mas não. Ela entrou no templo, com a alma despedaçada, e orou com tamanha intensidade que o sacerdote achou que ela estivesse embriagada. Ana orou com dor, mas também com esperança. Ela não apenas pediu um filho. Ela clamou por dignidade, por sentido, por um recomeço. E Deus ouviu. Nasceu Samuel, um dos maiores profetas da história de Israel. Ana provou que uma oração sincera, mesmo sem palavras audíveis, tem mais poder do que qualquer tradição vazia. Sua oração atravessou o céu porque veio do mais profundo da alma. E temos também o exemplo de Cornélio, em Atos 10. Um centurião romano, ou seja, alguém que nem fazia parte do povo judeu. Mesmo assim, era um homem que buscava a Deus com sinceridade.
Ele orava constantemente e ajudava os necessitados. E foi justamente esse coração íntegro e temente ao Senhor que chamou a atenção dos céus. Um anjo foi enviado até ele com uma mensagem clara: suas orações e esmolas subiram como memorial diante de Deus. Cornélio se tornou o primeiro gentio a receber o Evangelho diretamente. E não foi à toa. Sua vida de oração era contínua, humilde e cheia de fé. Ele não apenas falava com Deus. Ele vivia como alguém que o conhecia de verdade. E por isso, a resposta veio, não apenas para ele, mas para toda a sua casa. Deus responde quando a oração vem de um coração inteiro. Esses exemplos mostram que orações respondidas não estão ligadas a fórmulas ou frases perfeitas, mas à postura do coração. Está ligado ao caráter, à persistência, à entrega. E se até os discípulos perguntaram a Jesus como deveriam orar, é porque orar de forma correta exige aprendizado. A resposta de Jesus foi clara: o Pai Nosso. Um roteiro espiritual que vai muito além de palavras decoradas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Essa oração nos ensina a reconhecer a santidade de Deus, a desejar sua vontade acima da nossa, a pedir sustento com gratidão, a clamar por perdão e por livramento. Mais do que tudo, nos convida a confiar em um Pai que tudo vê, tudo sabe e ama profundamente. Orar, portanto, não é apenas verbalizar desejos. É permanecer. É continuar mesmo quando o silêncio parece ensurdecedor. É insistir, mesmo quando tudo dentro de você grita para desistir. É acreditar que Deus ouve, mesmo quando os olhos não veem mudança alguma. Então, se você tem orado e se sentido ignorado, não pare. Ore como Jabes, com coragem. Clame como Ana, com sinceridade. Busque como Cornélio, com constância. E ore como Jesus ensinou, com reverência e entrega total. Porque no tempo certo, o céu responde. E quando Deus responde, nada permanece do mesmo jeito. Agora me conta, qual dessas histórias mais se parece com a sua? Você se identifica mais com a ousadia de Jabes, a sinceridade de Ana ou a constância de Cornélio? Escreve nos comentários. Sua história pode inspirar outras pessoas também.